Fatalidade. A fatalidade do mal é sempre uma criação devido a nós mesmos, gerando, em nosso prejuízo, a provação expiatória em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar. Semelhante afirmativa dispensa qualquer discussão filosófica, pela simplicidade com que será justo averiguar-lhe o certo, nas mais comezinhas atividades da vida comum. Uma cota esposada, naturalmente, é um laço moral tecido pelo devedor à frente do credor, implorando-lhe a obrigação do resgate. Um templo doméstico entregue ao lixo sistemático transformar-se-á, com certeza, num depósito de micróbios e detritos, determinando a multiplicação de núcleos infecciosos de enfermidade e morte. Um campo, confiado ao império da erva daninha, converter-se-á, sem dúvida, na moradia de germes insaciáveis, compelindo o lavrador a maior sacrifício na recuperação oportuna. Assim ocorre em nosso esforço cotidiano. Não precisamos remontar a existências passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Escutemos a nossa peregrinação de cada dia. Vamos então agora fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos pensar em Deus Pai. Vamos pensar em Jesus, nosso irmão. Vamos pensar nos espíritos superiores que estão cá para nos ajudar, que estão todos os dias a cuidar de nós, a guiar-nos. Vamos agradecer-lhes, vamos agradecer por este dia, vamos agradecer por esta hora, por podermos estar aqui a aprender um bocadinho mais, por podermos estar aqui a fortalecer e a aumentar o nosso conhecimento e a nossa moralidade, para conseguirmos ser melhores pessoas, para conseguirmos cultivar as nossas virtudes, para conseguirmos dominar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Vamos pedir que seja uma semana abençoada. Vamos pedir por uma continuação de um dia cheio de luz, para que consigamos levar para as nossas casas um bocadinho mais destes aprendizados, desta luz e desta paz que colhemos aqui. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos passar à nossa palestra, que será feita pela Isabel Matos, que está aqui ao meu lado, e o tema da palestra será Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bom, então vamos lá. Eu vou ficar presa aqui atrás, a pedido do nosso amigo, né? Mas olha, eu queria deixar aqui registrado a camiseta. Essa camiseta aqui é uma camiseta que nós recebemos lá no encontro que fomos de Juventude Espírita. Por que eu acho importante falar? Porque foi um dia de sábado, um dia inteiro de sábado e uma metade de domingo, com mais de 70 jovens espíritas. Muito lindo, dentro de uma escola, a aprender sobre o Evangelho do Cristo. Há quem diga que a nossa humanidade está indo de mal a pior. E é lá a presença desses jovens é justamente para contestar isso, né? Conseguimos manter jovens felizes, com alegria no coração, com trabalhos falando sobre o tema, né? Que não é um tema fácil, né? Para a gente, Jesus, modelo e guia, imagine para os jovens, né? E foi muito lindo. Então, a camiseta é por conta disso. Bom, e hoje, o que vamos falar aqui? Bom, não é palestra, tá? É uma conversa para a gente refletir. A diferença, eu sempre gosto de deixar claro, a diferença entre eu que estou aqui e vocês que estão aí, é que eu tive que estudar o tema para chegar aqui na frente. E cada vez que a gente estuda um tema, também já disse aqui, é um puxão de orelha. Bem pertinho aqui da nossa orelha, né? Ô, Isabela, então, né? Vamos lá. Então, bem-aventurados, seguindo ao nosso estudo, né, que vai ser de 2 em 2 meses, sobre as bem-aventuranças do Cristo, o Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, que tudo nos ensina, vamos falar sobre uma delas, que é o bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando a dor redime, e o livro que a gente se baseia para fazer o estudo é um livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte, foi uma sugestão da Paulinha.
uma relação sobre a dor e as suas implicações transformadoras em nossas vidas. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer para que todos nós pensemos é: por que choramos? Por que a gente chora? Né? Tem uma questão fisiológica. Choramos porque os nossos olhos precisam lubrificar. Então, a lágrima ela tem essa característica de lubrificar os nossos olhos. Uma outra característica também é que ela nos ajuda a expulsar alguma coisa que tenha caído nos nossos olhos, né? Então, ela ajuda a expulsar. E tem um aspecto que é um pouquinho mais complicado, que está ligado ao quê? Ligado às nossas emoções. Então, também choramos porque nos emocionamos. E aí, eu trouxe aqui um textinho rápido, né? As lágrimas são uma expressão profunda das emoções humanas, refletindo tanto momentos de alegria, então choramos de alegria, quanto de tristeza. Embora muitas vezes associadas ao sofrimento, elas também servem como um canal de cura e consolo. Quando você chora, 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 se esvazia e parece que lavou a sua alma. Tem muita gente que usa essa expressão: nossa, lavei a alma de tanto chorar. E é verdade. Revelando a complexidade da experiência humana na Terra. E aí nós temos aqui um videozinho que vai explicar muito bem por que choramos, tanto fisiologicamente como emocionalmente. Desculpa. A gente tem que me adaptar, O que eu achei interessante é a questão dos hormônios, né? A prolactina, vamos lembrar aqui, é o hormônio da amamentação. E aí costumam falar que a mulher, quando está amamentando, chora. E é verdade, a gente fica mais sensível por conta disso, né? E os hormônios dos homens inibem o choro, né? A testosterona. O Ricardo está ali, inibe o choro. Pronto, Ricardo, valeu. Então, você vê que ainda tem essa história triste, que eu acho que é uma pena, né? Que fazíamos isso com os nossos meninos, hoje já não é mais usual, mas aquela célebre frase de que homem não chora. Imagina, né? A criança está ali num sofrimento, querendo colocar para fora algo que é físico, que é fisiológico, que é uma dor emocional, não importa o motivo. Mas às vezes é besteira? Pode até ser, mas para ele, se chegou ao nível do choro, o que a gente precisa entender é que se chegou ao nível do choro, é porque o nosso organismo se manifestou. Ele falou: olha, essa dor está demais, eu preciso botar para fora, de algum jeito. Então, vai pela lágrima. Aquela lágrimazinha que às vezes escorre e a gente não quer, é essa lágrima. É quando o organismo fala: espera aí que eu tenho que pôr para fora, né? Então, a gente não tem que inibir mesmo o choro. Só que o choro que nós vamos falar aqui é o choro da dor, os que sofrem, né? Por quê? Porque serão consolados. E o que é a dor? A dor segue todos nós, todos os nossos passos. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. Então, é uma ilusão achar que não vamos sentir dor. E diante dessa esfinge, que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Por que da dor? Tem um objetivo em sentirmos dor? Existe uma razão para a dor? Não é maldade, né? Não é castigo de Deus. Ela tem um objetivo, tem um propósito, digamos assim, né? E quem fala, essa frase linda não é minha, né? Vamos dar crédito a quem merece, é de Leon Denis, num livro que o título tem O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um problema tão interessante que ganhou um livro, né? Que só fala do problema da dor. Sofrimento e ordem eterna. O sofrimento pode ser visto como resultado das violações da lei natural. Então, traduzindo, você sofre por quê?
tinha uma lei, tem uma lei, que é uma lei natural, lei divina, lei de Deus. Eu vou lá e transgrido essa lei. Pronto. Livre-arbítrio, fui lá e transgredi a lei. A partir desse meu ato, eu posso estar certa que eu acarretei para mim algum tipo de sofrimento. Por quê? Porque eu tenho que restabelecer essa ordem divina, né? Ele surge quando nos afastamos dos princípios universais, que são as leis de Deus, que regem a vida, incentivando assim nossa reflexão e correção de rumo. Eu adorei essa parte da correção de rumo, porque é só o quê? É a gente restabelecer a rota, recalcular, como o GPS fica dizendo para a gente toda hora. Recalcule a rota. Você saiu da rota? Nós temos uma rota. Na maioria das vezes, nós escolhemos a nossa rota. Né? Estávamos ansiosos por estar aqui, né? Por evoluirmos. E aí a gente fala, olha, é legal, essa rota está ótima, o caminho está perfeito, a gente concorda com ele. Aí quando a gente chega aqui, a gente fala, mas está pedregoso esse caminho, mas foi escolha nossa. Aí a gente sai dele, né? Vê um caminho florido ali mais fácil, tem um riachinho do lado, dá para beber uma água fresca, e a gente vai. Só que não era esse caminho que a gente precisava, né? Então a gente precisa o quê? Corrigir o rumo. E quando nós corrigimos o rumo, nós sentimos dor. Dor. A dor de voltar, a dor de deixar o que estava prazeroso, né? E aí temos junto com a dor o sofrimento. Abra um parênteses aqui. Todo mundo que sente dor sofre. Ai, vocês não podem falar, esqueci. Então, não necessariamente, né? A maioria de nós aqui ainda assim sofremos, porque a gente não sabe sentir dor sem sofrer. Mas vocês acreditam que o Cristo sofreu na cruz? Sofreu. Não. Ele sentiu dor, a lágrima escorreu, mas ele não sofreu. Por quê? Porque ele tinha certeza que tudo estava entregue na mão de Deus. E é isso que ele fala. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Acolhe, dá colo. Somos crianças, são crianças infantis ainda, né? A infância do espírito, né? Sem conhecimento. Então, ele sentiu a dor. Essa dor causou nele um desconforto, porque ele estava encarnado mesmo, com osso, com órgão, com tudo. O sistema límbico dele foi ativado. Olha que legal, Jesus também estava com um sistema límbico, né? Não era diferente, ele comia, ele dormia, né? Ele fazia tudo, tá? E olha que humildade, né? Um ser superior e divino aceitar estar num corpo, né? Tem tantas demandas fisiológicas, né? Mas ele aceitou. E aí a dor escorreu, a lágrima escorreu no rosto dele, mas ele não sofreu. Mas eu estou falando de quem? Estou falando de Jesus, né? Nós, na maioria de nós aqui, sentiu dor é sofrimento. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Palavra educação, né? Maravilhoso isso, né? Leon Denis, não sou eu não, gente. Isso aqui é tudo desse povo aí, ó, com a cabeça muito boa. A dor educa. Ela nos faz refletir, pensar e buscar mecanismos de melhora. Nesse processo, o que a gente faz? O que a gente ganha com esse processo da busca? Aprendizado. Aprendizado nos educando, nos melhorando, né? O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações de ordem eternas cometidas, da ordem eternas cometidas. Deve ser considerado como necessidade, difícil, né? De ordem geral, como agente de desenvolvimento e condições do progresso. Então, temos que encarar a dor como necessária. Porque quando está tudo muito bom e tudo muito bem, a verdade é que eu não estou preocupada com muita coisa.
eu começo a me preocupar verdadeiramente com a minha essência de luz divina e perceber que eu estou desconfortável no ambiente, quando a coisa não está agradável. E é através da dor, do sofrimento, que isso ocorre. A dor como agente de desenvolvimento. A dor é uma necessidade fundamental para o desenvolvimento humano. Ela nos impulsiona a crescer, a aprender e a nos tornarmos seres mais conscientes e evoluídos. Na maioria das vezes. Né? Vamos falar também daqueles que sentem dor e só reclamam. Né? Só ficam ali, tá sofrendo, tá doendo, e não é para ser assim, por que comigo é desse jeito? E tá ali. Só, infelizmente, está perdendo uma grande oportunidade de se educar, né? Mas existe. E aí, eu vou trazer aqui, vou sair daqui rapidinho. Uma pessoazinha que está ali no canto, ele é um neurocientista que eu gosto muito. O nome dele é Pedro Calabres. Né? Em tempos de TikToks e Instagram, ai da gente, se a gente não se adaptar a isso. Eu adorei esse vídeo dele aqui, vamos ver. É muito fácil você ser otimista quando as coisas estão bem. Eu adoro que tem esse povo inteligente encarnado. Eu adoro que tem esse povo inteligente encarnado junto, né? Que é para a gente poder falar, de onde que eu vou tirar, né, essa informação? Como é que eu faço para me sentir? E aí você se depara com uma pessoa que é um neurocientista, não é religioso, pelo que eu saiba, se ele tem a religião dele, a espiritualidade dele, ele mantém para ele, mas ele conversa com a gente sobre problemas que a gente enfrenta e nos ajuda a pensar mecanismos, ferramentas para a gente sair dessa dor, né? E aí, vamos continuar aqui, né? E vem falar de uma coisa que é muito legal, que a gente não tem problema nenhum chorar. Não é para esconder o choro, nem o seu sofrimento. O que a gente precisa é encontrar um colo, um ombro amigo, né? Tem aquela música que fala, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Mas é verdade. O que a gente precisa, às vezes, quem nunca? Quem nunca? Né? Às vezes você não quer nem que a pessoa fale nada, não, só quer mesmo aquele ombrinho assim, você encosta ali do lado, e pronto. Deixa colocar, né, toda essa emoção para fora, tristeza, e tá tudo bem, tá, né? É isso aí. A dor e o processo da reforma íntima. Bom, aí a gente chorou. Chorou porque doeu, né? O nosso organismo precisou colocar para fora. Mas o que a gente faz com essa dor e esse sofrimento? A gente tem que elaborar ele de alguma maneira. Porque se ele está na nossa vida para nos educar, é porque precisamos aprender algo, né? E aí vamos em busca do quê? Aí a gente precisa observar o que me fez sofrer. O que me fez sentir dor? Às vezes, fisicamente, é fácil. Você calça um sapato apertado, sai para caminhar, o calo reclama na hora, você fala, opa, esse sapato está apertado, né? E olha que a gente às vezes insiste, hein? Paguei caro. Tá lá com Deus, né? Livre-arbítrio, gente. Cada um com o seu, entendeu? Eu gosto mesmo, é bem espaçado aqui meu tênis, né? Mas tudo bem, é aprendizado também. Mas a gente identifica, pronto, sapato apertado, apertou o calo, é o sapato, ok? E a dor emocional? É um pouco mais difícil de descobrir. É um pouco mais difícil, mas a gente tem ferramentas para isso. A gente precisa ir em busca de entender o que nos faz sofrer. Olha, eu gostei muito dessa analogia também, que é do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Michelangelo é um artista maravilhoso, né? Adotara como norma de proceder, gente, esse povo é muito inteligente, os preceitos seguintes: concentra-te e faze como um escultor, tá? Faz a obra que quer aformosear. Então, você tem uma obra que você quer deixar ela com boa forma.
Tira o supérfluo. Aquilo que está demais na tua vida, manda para fora. Aclara o obscuro. O que é aclarar o obscuro, gente? Busca o conhecimento. Busca a compreensão do mundo e de você. Porque aí você vai conseguir perceber a origem da sua dor. Difunde a luz por tudo. E essa parte é danada. E não largues o cinzel. O que é o cinzel? É o que vai ser usado para, esculpir. Não larga, segura ele. Quantas vezes não abandonas o cinzel? Então, que Deus lhe envia um auxílio. Qual é o auxílio? A dor. Isabela, tem algo a esculpir aqui. Estou eu chorando. Ixi, tem algo a esculpir. Vou eu buscar qual foi o que me causou a dor. O que a dor faz? Ela cava ousadamente nas profundezas da consciência. Há que o trabalhador hesitante, eu, inábil, não podia ou não sabia chegar. Às vezes eu não sei buscar, né, o que me faz sofrer. E a dor sinaliza, Isabela, é isso aqui. Ela desobstrui os recessos, modela os contornos, elimina ou destrói o que é inútil ou ruim. Do mármore frio, sem forma, informe, sem beleza, da estátua feia e grosseira que nossas mãos mal tinham esboçado, faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima comparável, as formas harmoniosas e suaves da divina psique, da nossa divina personalidade. Então, a dor como ferramenta de burilamento do espírito. Né? E olha que eu tive que estudar isso a semana inteira, hein? E fiquei pensando, meu Deus do céu, não posso nem dizer que dói e eu não sei por quê. Concentração e trabalho na própria essência, focar no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal através da reflexão sobre as nossas emoções e ações. Pronto, está doendo. O que despertou essa dor? Relacionamento, uma briga, uma frustração, algo que alguém me falou. Será que é orgulho? Será que é melindre? Será que mexeu com a minha autoestima? Será que despertou raiva e ódio em mim? Autoconhecimento, né? Tenho que buscar entender o que foi, né? O papel da dor como um auxílio divino. Reconhecer a dor como uma ferramenta de aprendizado e desenvolvimento da fé em Deus. E aí, é muito legal, porque eu adoro essas coisas desses livros grandes. Esse aqui, gente, é o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, tá? Com todo mundo, com Lucas, Mateus, João, né? A galera toda aqui. Né? Só que o Haroldo, ele foi separando, sabe? E eu gosto muito dele. Então, quando ele fala assim, desenvolvimento da fé em Deus. Em Mateus, Mateus 7,7, que faz parte do Sermão da Montanha também, né? Está escrito lá, vou ler só um pedacinho, tá, gente? Que é o seguinte: pedis e vos será dado. Buscais e encontrareis. Batei e será aberto por vós, para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Então, precisamos de quê? Pedir. Nos colocarmos no colo do Pai. Colocarmos a nossa humildade diante dele
Falar, pai, me dá um colo. Posso encostar aqui a cabeça? E você será o quê? Consolado. E mais à frente, nessa mesma parte do Sermão da Montanha, ele fala assim: qual é o pai entre vocês homens que quando um filho te pede, você não dá? Te pede, ele ainda fala mais, ele fala o seguinte: qual é o pai que quando o filho, quanto mais vosso, ou pedindo-lhe um peixe, filho, pedindo-lhe um peixe, um pai lhe dá uma serpente. Se nós, entre nós, damos o que há de melhor para os nossos filhos, quando ele pede, quanto mais o Pai que está no céu, como ele não vai consolar as nossas dores? O que precisamos? Nos colocarmos diante dele com humildade de pedir. E entender que naquele momento nós estamos o quê? Necessitados do seu apoio e do seu consolo. E precisa humildade para isso. A transformação do mármore frio na obra-prima. Entender que, através da dificuldade, nos moldamos e evoluímos. A humildade diante de Deus. Para sermos consolados, precisamos trabalhar a humildade e nos colocarmos diante de Deus como sofredores e necessitados do seu amor. Pouco aproveitaremos das nossas dores sem a consciência da nossa pequenez diante de Deus. O Pai de sabedoria infinita, que conhece melhor do que nós mesmos nossas necessidades essenciais, tá? Não é necessidade, mas eu estou sofrendo muito, eu quero uma casa enorme. Não, nada disso. Eu quero um carro novo. Não. É essencial? Não. Então, vamos lá de novo, né? O Pai de sabedoria infinita, que conhece melhor do que nós mesmos nossas necessidades essenciais e nos oferece experiências que guardam relação não apenas com o nosso merecimento, mas também com o preparo de uma gloriosa destinação. Preparo de uma gloriosa destinação. Educação para evolução. Então, ele não nos oferece solução de pronto. A solução até vem, mas ela vem escondidinha, sabe? Tipo, você está ali com um problema, está chorando, está triste, aí, de repente, é aquele telefone que toca, né? É aquela amiga que chega, ou é aquele um outro problema qualquer que aparece, que você fala, nossa, olha, tá aí uma coisa que eu posso fazer para resolver o outro, né? E é assim que o Pai faz, né? Ele põe justamente o que ele oferece experiência, vivência, atitude, ação. É assim que ele consola. Ele dá um tapinha no ombro também, gente. A gente recebe, né, aquele acalanto, mas não dura 5 segundos. É 5 segundos. Tá bom, Isabela? Tá bom. Agora vamos um bom banho frio, vamos encarar a vida, e vai dar certo. Você tem fé, e eu tô com você. Se eu tô com você, como é que não vai dar certo? É isso que ele quer da gente, né? É isso. E aí a gente precisa elaborar 2 conceitos, tá? Resignação e resiliência. É muito boa da árvore, né? Resignação é o quê? Resignação é paciência. A danada da paciência, que é difícil demais de ter. É entender que quando fizemos tudo o que podíamos, né, e o problema continua, mas ele não está sob nosso controle. Nós temos que ter o quê? Resignação, paciência. É no tempo de Deus. E a resiliência é o quê? A adaptação. Né? A resiliência é até uma propriedade da física. Né? Os materiais que são resilientes, a capacidade que a mola, quando a gente está na faculdade, tem que estar estudando lá, a capacidade que a mola tem, o tal do 1K, elasticidade da mola, sabe? Que é a capacidade que a mola tem o quê? Olha, gente, é maravilhoso. A física me ensinou a viver, tá? A capacidade que a mola tem de absorver uma força.
de absorver o impacto e ela se comprime, né? E aí, depois o que ela faz? Ela é resiliente. Ela devolve. Às vezes, a gente costuma dizer que ela não se deforma. É mentira. Se você for olhar bem ali, né, com o microscópio, você vai ver que ela deformou um pouquinho a cada pancada que ela recebe. Mas ela está lá, rígida. Ela devolve. Devolve o quê? Na mesma força. O problema. Devolve o quê? Numa ação, numa atitude. Ela não ficou ali encolhida e ficou, ai, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Não. Ela falou, opa, estou sofrendo. E agora o que é que eu faço? Eu me expando. Eu procuro, né? Então, você vê que a física ajuda a gente a viver. O pessoal não gosta de estudar física, mas tem que estudar. Aí, o Haroldo, meu Haroldo do Tradição está aqui no cantinho, eu adoro ele também. Esse povo tenta me manter ali, sabe? No rumo. Se dependesse só de mim, estava mal o negócio. Ele vai falar um videozinho aqui curtinho também sobre a diferença de um de outro, porque às vezes a gente confunde, né? Assim, fulano é resiliente, tem muita resistência. Coisas diferentes. Resiliência e resistência não é a mesma coisa. Às vezes você resiste e quebra. Por quê? Porque você não se adaptou. Às vezes a gente não se adapta. Eu não sei se é um provérbio africano mesmo, tá, gente? Isso é coisa da internet. Se não for, me desculpe. Mas tá lá, ó, árvore que enverga, o vento não quebra. Eu adorei. E é verdade, né? Que às vezes está rígido ali, não vou envergar de jeito nenhum. Já era. Então, às vezes, você só precisa dar uma envergadinha que a coisa passa, né? Então, o que o Haroldo fala? O Haroldo é maravilhoso, né? A capacidade de síntese dele é muito, muito boa. Para enfrentar as dores com a fé. Por quê? Porque temos o amparo do Evangelho. Então, a gente tem que usar. Bom, a reflexão sobre a dor. A dor serve como resgate do passado, ok, permitindo que aprendamos com as nossas experiências. Muito bom. Preparação para uma felicidade futura, mas ela também é o quê? Através da dor, ela nos prepara por um caminho se fizermos bom uso do sofrimento. Aí vem a parte de não ficar lamuriando o tempo inteiro, né? Comportamento que não gera sofrimento. Nosso comportamento diante da dor deve ser simplificado de forma a não causar sofrimento aos que nos rodeiam. Nesse livrinho, A Voz do Monte, tem uma pergunta que eu achei interessante. Seria de perguntar-se, quando é que a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? Por quê? Porque se você sofre e sente dor, tá? Para reajustar o rumo, lembra a história de reajustar o rumo? Pronto. E você só se lamuria, só reclama, não tem proveito, tá? E pior, agravamento. Gente, agravamento da pena é algo que eu tenho pavor. Se ficar no 0-0, eu já me dou por satisfeita, né? Não é o ideal. Queria ficar no positivo. Mas às vezes a gente escorrega. Então, se eu não sair daqui devendo, ai, que bênção, Senhor! Que bênção, sabe? Então é isso. Quando é que, por meio dela, estamos realmente preparando a felicidade futura? Diríamos que é quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. Por quê? Porque quando a gente fica no queixume, ou esbravejando contra a dor, contra o sofrimento, não é só a gente que sofre. Os que estão ao nosso lado sofrem também. Às vezes, eles estão impossibilitados de nos ajudar. Não é nos calarmos. A gente precisa do ombro amigo, né? Aí a gente chega para o nosso companheiro, seja lá quem está ao nosso lado, e fala, olha, eu estou sofrendo, me dá aqui um ombro para chorar? Chorei. Respiro, né? E vou. Agora, se eu passo a entrar na atmosfera do queixume, da reclamação, daquele sofrimento que não tem solução, o que acontece com quem está no meu entorno? Sofre junto também.
né? E aí, se vocês me permitem, eu acho que vai dar tempo, eu vou ler uma historinha que eu amo, que é desse livro aqui, que eu tinha separado a capa dele, porque... Vamos ver se eu... Ah, não. Não está aqui. Eu vou mostrar... Não, não é esse, não é esse. Eu vou mostrar para vocês a capa. Ah, mas eu acho que se eu der um zoom aqui, ela aparece. Vê. Vai, né? Não vai. É esse livro aqui, da Ana Cláudia Quintana Arantes, Histórias Lindas de Morrer. Vou explicar rapidinho como é que essa Ana Cláudia entrou na minha vida, tá? Eu passei por uma fase ruim da minha vida, né? Difícil. Ruim não, difícil, né? Estou eu aqui falando da dor com aprendizado, estou dizendo que é ruim. Não, foi difícil. Que eu perdi 2 entes queridos muito próximos, né? Eu acho que eu já até falei aqui. E aí, naquela época, eu queria entender o que é sofrer. E eu, como sou muito racional, preciso de coisas palpáveis. O que é sofrer de câncer, né? A morte pelo cancro. E eu fui em busca de literatura, consumia isso como de noite. E essa Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é médica paliativista, de cuidados paliativos. E ela me apresentou, né, caiu para mim assim, um livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que fala justamente do quê? De como passamos por essas dificuldades, né? E aí ela começou a escrever, e ela escreveu esse livro depois que ela pegou histórias de pacientes, né, terminais. Eu sei que, né, é um assunto que as pessoas não gostam muito, mas é bom a gente falar, né? Até mesmo porque é linda a história. Eu vou ler rapidinho. Esse título é o seguinte. Ó, ela não dá o nome do paciente, tá? Então ela põe ó ponto. E a reunião de família para além da vida. Ela não é espírita, até onde eu saiba, tá? E aí ela botou assim, ela botou um poema da Adélia Prado. Acho que morrer é assim. Deus me passa no pontilhão. É uma pergunta. Deus me passa no pontilhão? Aí Deus responde. A pé ou no colo? No colo. Você fecha os olhos e quando abre, já passou. Não doeu nada. Porque Deus te pegou no colo. Tomara que a minha morte seja assim. Vou ver se na hora lá eu lembro. Ó, tinha câncer de pulmão. Não era paciente meu, é a doutora contando. Mas seu estado era terminal e o oncologista que cuidava dele, um profissional muito reputado, tinha viagem marcada para um congresso importante. Esse oncologista me procurou por conta de minha experiência com paliativos e me pediu que eu acompanhasse durante a sua ausência. Marcamos um café, durante o qual ele me explicou o quadro. Encerrou a conversa com o seguinte comentário. Pedi a alguns colegas oncologistas que cuidassem de outros pacientes, Ana. Mas para esse caso específico, queria você. Abaixou a cabeça, claramente entristecido. É uma família muito próxima e querida. E tem um carinho muito especial pelo Ó. Sei que você é boa médica e também uma pessoa amorosa. Vou me sentir mais tranquilos se acompanhar esse caso. É bom, né, a gente ver que médico conversa assim, né, com carinho, com afeto, né? Eu adorei. A princípio, parecia uma história muito tranquila de estadia em um hospital. Ó, se submetia a quimio e radioterapia, mas por exigência do plano de saúde deveria permanecer internado durante as sessões de rádio. Seu estado geral era ótimo, o oncologista viajou, foi tranquilo. Ó, fez a primeira sessão, a segunda, na terceira, algo deu errado. Era um homem dos seus 40 e muitos anos, de compleição robusta e olhos miúdos, e sorriso atento. Quase não havia marcas ou sinais de tratamento de câncer. Exceto pela palidez, nada indicava o adoecimento. Tinha força e disposição para encarar as agruras do tratamento, porque queria viver bem enquanto pudesse viver. Otimista, pouco se queixava. Assim o descrevera seu médico, e assim eu o via até a terceira rádio. Naquele dia,
Achei-o cansado e ofegante. Ouvi o pulmão e não me pareceu bom. Pedi uma radiografia e a imagem que veio, uma nuvem branca no centro do tórax, me preocupou. Continuei investigando e a tomografia indicou um processo inflamatório difuso, bom, aí é termo técnico. Eu sabia o que era, e era ruim. Apresentava uma reação que ocorre raramente em pessoas submetidas a tratamento oncológico. Tinha uma pneumonite, uma inflamação provocada pela radioterapia. Aí ela continua falando que o quadro se agravou rapidamente. Quando entrei no quarto, semblante obviamente preocupado e tenso, ele logo compreendeu que a conversa não seria leve. Eu sabia... informada pelo oncologista que cuidava de eu sabia que aquele paciente não desejava ser reanimado, caso tivesse uma parada cardiorrespiratória. Sabia também que não desejava ser intubado. Intubado, ele ficaria preso ao aparelho e em algum momento morreria assim. O que estava em debate era o caminho até o desfecho. Compreendia seu estado e o avanço da doença. Mas mais à frente ela fala, mas o que estava acontecendo com ele naquele momento era diferente. Então, ele realmente estava caminhando para o desfecho dele, da desencarnação. E aí ela fala com ele, nós dois sabemos que você sofre de uma doença grave, incurável. Mas este é um evento agudo, não tem a ver com o progresso do câncer, é uma complicação do tratamento. Sei das suas decisões sobre tratamentos mais agressivos. Mas, diante da possibilidade de revertermos essa condição, você aceita que eu pegue um pouco pesado para tirar você da crise? Ele inspirou com grande esforço e falou, preciso dizer que... Aí ela continuou, preciso dizer que essa pneumonite pode não ter reversão. Pode ser que você não volte a se sentir como antes. Eu aceito, doutora. Estou me sentindo muito mal, com muita falta de ar. Então, expliquei a ele que não o intubaria. O melhor naquela situação era colocá-lo num aparelho que o ajudaria a respirar, papapá. Só que ele tinha claustrofobia e ele ficou temeroso. Pedi que fizesse uma tentativa. Vai se sentir melhor. Novo esforço para respirar. Está tudo bem? Mas no que pude... tudo bem. Mas você fica comigo? Eu fico. Promete que se não der certo, você tira a máscara e me deixa morrer em paz? Ele não queria. E ele tem esse direito de escolha. E ela, como médica paliativista, falou, prometo. É isso que você quer? Assim vai ser. Reunimos a família. Aí começa, né? A família é ótima, né? Numerosa, presente, afetiva. Comunicamos a decisão. Internei. O setor de terapia semi-intensiva, coloquei o aparelho, apliquei uma dose altíssima de corticóide, fiz tudo para tirá-lo da crise. Mas ele não reagiu. À medida que as horas passavam, o quadro piorava e o Ior se tornava mais e mais dependente do aparelho. O quadro se agravava tanto que não havia o que fazer. Era raro, era terrível, mas havia acontecido. E aí eu lembrei a todos a promessa que fizera a ele. Ela tinha se comprometido com ele. Repetida diante de alguma das pessoas que estavam ali na confeitaria. E se não der certo, você tira o aparelho, ela ressaltou, e me deixa morrer em paz? Aí fiz a minha proposta. Gostaria de mantê-lo em sedação e tal. E aí a família perguntou para ela assim, mas doutora, isso não é... Tirar o aparelho dele, isso não se configura eutanásia? Já que com o aparelho ele poderia respirar? Aí ela explica para a família o que é eutanásia, né? Para que as pessoas tenham consciência. Eu não vou aqui falar a parte que ela explica, mas quem tiver curiosidade, depois a gente pode conversar a respeito da eutanásia. Falou também sobre o tal do suicídio assistido para a família, que é outra coisa também, né, que não tem a ver. E ela explicou tudo isso, acrescentando que, no caso dele, o que faríamos era dar permissão para que a morte natural acontecesse a seu tempo. Explicou tudo isso, aí seguiu uma discussão entre a família e o Ó está lá, né? Sobre o tempo de vida,
o que seria ser um aparelho. Em meio ao debate, eis que surge uma irmã. Até então, ela estava incomunicável, agitada, esbaforida, né? Então, chega a irmã para resolver a confusão toda da família. Gente, tem uma mensagem. Vim correndo, preciso mostrar para vocês. Aquela irmã estava vindo de um centro espírita, a qual tinha ido tomar um passe. Nesse centro, alguém lhe entregara uma mensagem psicografada de seu pai. Ela tremia, o papelzinho na mão. Imagina a emoção, né, gente? Ela não conseguia falar mais nada. Alguém pegou a mensagem da mão da irmã e leu em voz alta. Meus queridos filhos, minha esposa amada, quero dizer a vocês que estou preparado para receber hora aqui. Está tudo bem, ele está sendo amparado pelos avós, pelos parentes que vieram antes, haverá seres de luz para conduzi-lo pelo caminho. Por favor, aceitem o que a médica está propondo. É o melhor a ser feito por ele agora. Em meio à comoção, Dona M, a mãe, me puxou para o canto. Posso pedir uma coisa para a senhora, doutor? Eu queria que fosse a senhora a tirar a máscara dele. Sei que foi pouco tempo de convívio, mas ele gostou muito do seu jeito. Não imagino o quanto. Concordei. Algum tempo depois, na presença da família, sob forte emoção, desconectei o aparelho e ele ficou respirando sozinho, né? Quando eu entrava no quarto, só via coisas lindas, ele com a família, né? Amor, carinho, cuidado, despedida, serenidade. A família, entre maravilhada e perplexa, me perguntava qual era o significado daquilo, porque ele ficou mais tempo do que eles achavam que ele ficaria sem o aparelho. Lembram da mensagem do pai dele? Respondi a certa altura. O pessoal lá de cima deve estar se preparando para receber, então estão segurando ele aqui um pouquinho para continuar na preparação, né? Pedindo para ele esperar um pouco por aqui. Então, segurem a onda, vão ficando com ele, vão amando mais um pouquinho, enquanto terminam de arrumar tudo por lá. A médica, que sou eu, ela falando, olhava para aquela celebração dos últimos dias como um milagre. Gente, não está na nossa mão. A gente tem que descer do pedestal e achar que a gente controla. Não controla. Não controla. Então, ela continua, né? Com oxigenação abaixo de 70%, mais de 90% de comprometimento, ele ainda estava vivo. O ser humano que sou piscava para a médica que mora em mim. Quem disse que a resposta para todas as perguntas? Quem disse que a médica sabe de tudo? E ela queria ter tido, né, mais tempo com ele no tratamento, né? Então, ela conta que, foi sereno. Ficou o tempo que tinha que ficar com a família e desencarnou do jeito que ele queria, né? Então, assim, a gente tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Nesses momentos, gente, a fé não é para quando está tudo bem. A fé, o consolo, o se entregar humildemente ao Pai, não é para quando a gente está aqui no centro, né, Ricardo? A gente fala, nós somos as melhores pessoas possíveis. Somos os mais resilientes, os mais amistosos, compassivos. É no dia a dia lá fora que o bicho pega, né? E pega mesmo. E aí a gente tem que entregar na mão de Deus, que Ele nos consola. Aí tem uma musiquinha, a frase. Se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos dignificantes de confiança e serenidade, em plena aceitação da vontade de Deus, então nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos o ingresso glorioso no reino dos céus. Por isso que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Em verdade, se tiveres tal disposição, entraremos neles agora, porque o reino dos céus é hoje.
não é depois. Quando sabemos lidar com o sofrimento e com a dor, estamos no reino dos céus, porque a aflição e desespero é horrível para quem sente, né? Ainda que o sofrimento seja nosso companheiro inseparável, ainda que a gente tenha uma existência aqui com muita dor. E aí, como vocês sabem que eu gosto de música, vamos terminar com uma música. Pode ser, chefe? Ainda tem tempo? Ah, sim, senhor. Eu faço tudo. Eu vou aprender, Ricardo. Tenha paciência. Eu chego lá. E conhece essa música? Essa música é um hino. Ando devagar, que já tive pressa nesse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito sei, com nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e da maçã. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocar em frente. Como velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito lindo, né, gente? Dizem que ele perguntado sobre a letra, né, num programa, ele falou que ele escreveu de uma vez só, então que não foi dele, né? Que quem faz música sabe que não é possível, né? Então ele sentou e escreveu a letra. Então é isso que nós tínhamos para conversar hoje sobre chorar e ser acolhido, né?
possamos sair daqui com essa reflexão de que a dor, ela é certa nos nossos dias. Tão certa como esse sol que está lá fora. Vamos passar por ela. O sofrimento, na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, também, porque não sabemos sentir dor sem sofrer. Agora, como sofremos? É nossa escolha. Então, obrigada. Eu vou fazer a prece para encerrar. Isso. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso Pai de amor, misericórdia, pleno de compaixão por todos nós. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos na condição de seus filhos, que sentem dor, que sofrem, mas que temos, em especial, Pai, a fé em Ti, a certeza que encontramos no nosso sofrimento um ombro amigo, um colo acolhedor, para vertermos as nossas lágrimas. E, nesse momento, após o nosso organismo colocar para fora essa dor, esse sofrimento, também temos a certeza, Pai, que é em Ti que vamos buscar a solução, a maneira, as ferramentas para lidar com toda essa dor, porque o nosso Mestre amado nos disse que nos enviaria o consolo. Então, que possamos levar daqui essa certeza, essa convicção de que estamos amparados no amor divino e guiados pelo nosso Mestre. Possamos levar aos nossos lares, aos nossos amigos, a quem encontrarmos no nosso caminho, deixar transbordar essa certeza quando vierem até nós, com suas dores e seus sofrimentos também, Senhor. Que possamos falar para essas pessoas da maneira que acharmos melhor, sem ofender as suas crenças, sem ofender a sua condição de no momento estarem sofrendo e sentindo dor, mas que possamos sim falar para essas pessoas que há um consolo, que tudo passa e que somos criados para o bom, para o belo e para a felicidade. Sendo assim, Mestre amado, amigos espirituais que amparam este lar, que nos acolhem, esse educandário de almas, e acima de tudo a Ti, Deus, damos por encerrado essa conversa da tarde de hoje. Que assim seja.